Bom, galera, estamos aqui na segunda parte, nosso vídeo 2, sobre essas dicas que a gente está elaborando sobre o processo na OAB. E eu quero continuar a falar com você dos recursos. Se você não viu a parte 1, volta nela. Lá você percebeu comigo que os recursos têm, em regra, efeito suspensivo. E eles têm que ser interpostos em 15 dias. Bom, gente, eu quero falar com você dos artigos 55 e 56, 75 e 76, 75 e 76, lá do Estatuto da OAB e da Advocacia. Afinal, a gente cuida dos recursos, do 75, 76 e 77. E no 75 e 76, eu quero trabalhar com um tema bem importante com você. Quando é que cabe recurso para o Conselho Federal? Quando é que cabe recurso para o Conselho Seccional? Vocês vão ver que é importante analisar quem foi a autoridade que decidiu o case, em face da decisão a qual se quer interpor o recurso, por se discordar da decisão que não satisfez. Então, eu tenho que identificar quem foi a autoridade que decidiu para eu saber para quem eu interponho o meu recurso, e eu tenho que saber se essa decisão foi unânime ou não unânime, para que eu possa, eventualmente, esbarrar ou não em limitações de admissibilidade desse recurso. Então, o macete que eu vou te dar para você saber se o gabarito vai dar que o recurso é cabível perante o Conselho Federal da OAB, órgão supremo da Casa, ou perante o Conselho Seccional, o macete é você analisar quem decidiu, de quem é a decisão contra a qual o advogado quer interpor o recurso, e a decisão foi unânime ou não unânime. E com esses dois pontos de análise, você mata se é recurso para o CONFED, Conselho Federal, CONFED, ou para o CONSEC, Conselho Seccional. Galera, olha que coisa simples. Vou te dar um macete. Para caber recurso para o Conselho Federal, antes de qualquer coisa, o primeiro ponto é, só cabe recurso para o Conselho Federal quando quem decidiu foi o Conselho Seccional. O recurso para o Conselho Federal é um apelo extremo. Só é cabível você recorrer para o Conselho Federal, dentro da tua estrutura seccional local, se você está recorrendo de uma decisão do Conselho Seccional. E eu vou te dar um primeiro macete. Se o examinador, na prova de vocês, coloca uma decisão de qualquer autoridade que não seja o Conselho Seccional, o recurso é para o próprio Conselho Seccional e não para o Conselho Federal. De novo, só cabe recurso para o Conselho Federal quando a autoridade decisora, decisão contra a qual se pretende insurgir através do recurso, só cabe recurso para o CONFED se quem decidiu foi o CONSEC. Só cabe recurso para o Conselho Federal de decisão do Conselho Seccional. Agora, se o examinador coloca na prova que a autoridade que decidiu, e decidiu de uma maneira que você não concorda e você quer interpor recurso no prazo de 15 dias, se a autoridade decisora é qualquer outra que não o Conselho Seccional, o recurso é para o Conselho Seccional, para que ele aprecie a matéria. Então, se cai na prova que a diretoria da subseção, que a diretoria do conselho lá da subseção, que o presidente da Caixa Assistencial, né, dos advogados, que o presidente do Conselho Seccional são as autoridades decisoras que, ao decidirem, não te acolheram, e você quer interpor um recurso, tu quer recorrer da decisão da diretoria da Caixa Assistencial, da mesa diretora do Conselho de Subseção, você quer recorrer da decisão do presidente do Conselho Seccional, veja, não é do Conselho Seccional, é do presidente do Conselho Seccional, matéria de atribuição exclusiva dele para apreciação e julgamento. Qualquer autoridade decidindo que não seja o Conselho Seccional decidindo, o recurso é para o Conselho Seccional. Então, o primeiro macete que eu te dou, e aí a questão fica bem light na prova, é quando é que cabe recurso para o Conselho Federal, quando é que cabe recurso para o Conselho Seccional. Artigo 75 e artigo 76, lá do Estatuto da OAB e da Advocacia. Não tem mistério. Se você está recorrendo de uma decisão do Conselho Seccional, não pode recorrer para ele mesmo. O recurso é para o Conselho Federal. Se você está recorrendo de uma decisão de qualquer outra autoridade julgadora, o recurso é para o Conselho Seccional. Cuidado com a pegadinha de sempre das matérias que são decididas pelo presidente do Conselho Seccional. Se você não gostou da decisão, você recorre no prazo para o Conselho Seccional. Não vai recorrer para o Conselho Federal, não. Não vai marcar na prova que é recurso para o Conselho Federal, não. O recurso de uma decisão do presidente do Conselho Seccional é recurso para o Conselho Seccional, porque o presidente não se confunde com o Conselho na sua totalidade. Bom, tem uma pegadinha quando o Conselho Seccional decide contra o interesse do advogado, da parte, e a parte quer interpor recurso para o Conselho Federal. Qual é a pegadinha? É você analisar os casos de cabimento do recurso para o Conselho Federal. Não é sempre que vai caber. Vejam bem, todas as vezes que houver decisão do Conselho Federal não unânime, se a decisão foi não unânime, tudo bem. Como teve divergência, há quem entenda de modo contrário, sempre vai caber um recurso para o Conselho Federal. Essa é mole, não é aqui que eu quero bater. Eu quero bater na decisão unânime do Conselho Seccional que desfavoreceu você, que foi contra o interesse do advogado. Mas, de novo, organizando a ideia, se quer na tua prova,
Sempre que o Conselho Seccional decide, e decide de modo não unânime, a decisão teve divergência, cabe recurso para o Conselho Federal. Respeita-se o prazo de 15 dias, em regra o efeito será suspensivo, mas cabe recurso para o Conselho Federal. Qual é o problema que pega em prova? É quando o Conselho Seccional decide contra a parte, contra o advogado interessado, e decide a unanimidade. Ninguém, aspas, roeu a corda. A decisão foi unânime. Então, se porventura o Conselho Seccional decide, gente, a unanimidade. Decisão no Conselho Seccional, a unanimidade, contrariando o interesse do advogado, quando é que ele vai ter, nesses casos, recurso para o Conselho Federal? Bom, primeiro ponto, legal? Se essa decisão contrariar algumas coisas. Vou dizer para você o que é, mas vou te dar um macete, você não erra em prova. Se a decisão foi unânime do Conselho Seccional e você não gostou da decisão, você perdeu, a priori, você tem que botar a viola no saco. Conselho Seccional por unanimidade, entendeu que você está errado. Como assim? Fazer do Conselho Federal órgão revisor das decisões e de todas elas do Conselho Seccional, especialmente as decisões que foram unânimes. Como assim? Seria um desrespeito ao Conselho Seccional. Só vai caber revisão, só vai caber recurso para o Conselho Federal de decisão do Conselho Seccional unânime contra o advogado, se essa decisão contrariar algumas coisas. Então eu sempre dou um macete aos meus alunos. Mesmo que você não entenda, não decore o que é que se contraria, tem que contrariar. Então se cai na prova que a decisão do Conselho Seccional, a unanimidade, não contrariou, não vai caber o recurso. Não precisa nem saber o que é, porque o que é, o examinador em regra coloca uma coisa verdadeira. Contrariou o provimento, contrariou o Estatuto Geral da OAB, o Regulamento Geral, né? Contrariou a decisão de um outro Conselho Seccional, contrariou a posição do Conselho Federal. Para caber o recurso para o Conselho Federal, de decisão unânime do Conselho Seccional, amigo, a decisão tem que ser contrária a uma decisão de outro Conselho Seccional. A decisão tem que ser contrária a um entendimento do Conselho Federal. A decisão tem que ser contrária ao Estatuto da Advocacia e do OAB ou Regulamento Geral. Então, analisa. Você vai poder recorrer de uma decisão do Conselho Seccional desfavorável a você, uma decisão essa, a unanimidade, se você provar que esta decisão colide com o entendimento do Conselho Federal, que essa decisão colide, que ela contraria a decisão de outro Conselho Seccional, ou que ela colide com o Estatuto da OAB e com o Regulamento Geral. Então pensa, se eu sou um advogado aqui na Seccional do Rio de Janeiro, e a decisão, a unanimidade, não me acolhe, mas numa situação igual a minha, um advogado de São Paulo, foi acolhido pela Seccional de São Paulo, para. Não obstante aqui seja Rio, lá seja São Paulo, irmãos, somos todos advogados, a mesma ordem dos advogados do Brasil. Então, para que o Conselho Federal analise, eu interponho o meu recurso. Ele vai dizer, olha, eu acho que um dos dois conselhos está errando. A gente tem que uniformizar o entendimento, a gente não pode ter essa discrepância na maneira de se comportar. Então, sempre que você estiver vendo na prova que houve decisão do Conselho Seccional à unanimidade, pode ou não caber recurso para o Conselho Federal. Prazo de 15 dias, recurso em regra com efeito suspensivo, e para caber o recurso para o Conselho Federal, somente se essa decisão contraria o Regulamento Geral ou o Estatuto da OAB e da Advocacia, se essa decisão contraria a decisão de um outro Conselho Seccional, ou se ela contraria o entendimento do Conselho Federal, como a gente viu, né, aqui no nosso gráfico. Meus amigos, essas eram as principais dicas que eu queria dar para vocês, resumidas, é claro, de pontos importantes e que fazem a diferença na sua prova, sobre o processo na OAB e especialmente sobre os recursos. Te aguardo nos próximos vídeos de ética para a gente debater a organização da OAB, dos órgãos da OAB, e a gente fala bastante sobre da advocacia. Eu tenho certeza que esses vídeos vão fazer a diferença. Um beijo do Superman no seu coração.